Oi pessoal, boas-vindas a mais um vídeo aqui no canal da Coder. Eu sou a Letícia e no vídeo de hoje a gente vai continuar aquela série onde eu faço o review dos perfis no GitHub das pessoas que trabalham aqui na equipe de suporte da Coder. No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada no perfil do Marlington, que trabalha no suporte de alguns dos nossos cursos de front-end. Então, vamos dar uma olhada no GitHub dele. Bom, a gente está aqui no GitHub do Marlington, então, e olhando esse GitHub já tem alguns pontos que eu quero comentar, mas vamos começar comentando por este lado aqui, né, que nem eu venho fazendo sempre. Analisar primeiro essa parte da bio e das informações da pessoa e depois passar para o README em si. Então, olhando a foto do Marlington, essa é uma foto legal, uma foto boa, a gente consegue identificar quem é o Marlington. É uma foto simpática, que é o que eu recomendo que tu tenha nas tuas redes sociais, é uma foto simpática. E ele tem um status de studying, ou seja, estudando. Analisando aqui a bio dele, ele fala que é estudante, programador front-end, JavaScript, HTML5, CSS3, React e apaixonado por tecnologia e um bom café. Aqui a gente já tem problema, porque se a gente olhar a cadência aqui das informações, a gente tem eu, tecnologias, eu. Então, tipo, a gente tem dois assuntos diferentes aqui. A gente tem o primeiro assunto, que é quem é o Marlington, então seria estudante, programador front-end e apaixonado por tecnologia e um bom café. E a gente tem as tecnologias com as quais o Marlington trabalha, né? JavaScript, HTML5, CSS3 e React. São dois assuntos diferentes que eles estão misturados aqui e não fica tão legal. Então, o que eu recomendaria aqui era dividir essa parte de linguagens e a parte de quem é o Marlington, né? Talvez só colocar esse apaixonado por tecnologia e um bom café aqui em cima já ajudasse. E uma coisa que pode ser feita aqui também é tirar essas tecnologias aqui, porque essas tecnologias com as quais o Marlington trabalha, elas devem estar aqui, né? Até aqui a gente já tem algumas figurinhas, algumas imagens referentes a essas tecnologias. E aqui no README principal do perfil dele é o espaço onde ele tem para desenvolver mais sobre as tecnologias e as coisas que ele sabe e que ele trabalha. Seguindo aqui, a gente tem que ele trabalha na Coder, a gente tem onde ele mora e a gente tem um e-mail. Até aqui tudo tranquilo, não tenho mais comentários para fazer sobre essa parte do perfil. Agora vamos ao README do Marlington. Então, olá, tudo bem? Eu sou o Marlington, legal, bom te conhecer, Marlington, muito divertido. E ele fala só isso, ele não nos apresenta mais nada sobre o que ele é, o que ele faz. Tudo que ele diz pra gente é que ele é o Marlington, né? Até aqui, se a gente olhar essa bio, ele vai falar que ele é programador front-end, mas o que chama mais atenção aqui é o README, porque aqui a gente tem um pouco de texto e a gente já tem essas imagens. E as imagens no centro aqui, elas vão chamar muito mais atenção do que esse texto que está aqui no canto. Então, seria mais interessante que a tua apresentação, né, quem tu é, o que tu faz, aparecesse aqui no README, de preferência em cima das imagens, porque as imagens, elas ainda vão chamar a atenção, mas aí tu vai ter um início de alguma coisa antes de mostrar as imagens. Tu vai chamar a atenção da pessoa para a imagem, mas automaticamente a pessoa vai olhar para cima para ver o que tem antes da imagem. E aí tu tem um pouco da tua descrição, o que tu é, as coisas que tu trabalha e etc. Olhando aqui esse cardzinho de status, a gente tem de novo um card muito bonito e muito legal dizendo eu sei fazer commit, que nem o Lorenzo tinha. Então, a gente tem aqui um status de que ele tem uma estrela em um dos projetos dele, que ele fez 128 commits, que ele fez um pull request, que ele não fez issues e que ele não contribuiu com nada. Como esses cards são personalizáveis, tu pode omitir as informações que tenham números muito baixos, porque não é interessante tu colocar o foco aqui, né, mostrar no teu perfil, olha o que eu não sei fazer. Foca nas coisas que tu sabe fazer. No caso, a única coisa que eu deixaria aqui no perfil do Marlington seria esse coisinha de total commits, né, a quantidade de commits que ele fez. E como a única informação relevante aqui por enquanto, né, conforme o Marlington for fazendo mais coisas no GitHub, isso aqui vai mudar, ele vai ter números mais interessantes para mostrar nos outros tópicos, mas como por enquanto a única informação relevante que ele tem nesse card aqui é a quantidade de commits que ele fez, talvez fosse interessante considerar trocar esse card de status por alguma outra ferramenta, por algum outro tipo de card.
né? Esses cards aqui, eles são bem famosos, né? Muita gente usa eles, mas existem vários outros tipos de cards que a gente pode colocar nos readmes do nosso GitHub, especificamente nesse readme do perfil, e talvez fosse interessante dar uma olhada nesses outros elementos que a gente poderia colocar. Inclusive, se tu acha interessante um vídeo falando sobre esses outros cards que a gente pode colocar no readme do GitHub, deixa aqui nos comentários para a gente saber. Bom, seguindo aqui, ele tem esse card de linguagens mais usadas. Então, JavaScript, TypeScript, HTML, CSS e Java. Por enquanto, a gente não consegue tirar nenhuma conclusão sobre isso aqui. E seguindo aqui, a gente tem as figurinhas, né? Eu acho que vocês já sabem qual é a minha opinião sobre essas figurinhas. Elas são figurinhas muito bonitas, elas dão um charme para o perfil, mas elas não são muito descritivas. Se uma pessoa que está trabalhando no recrutamento para um processo seletivo não tem muita experiência técnica e ela sabe que na vaga é requerido conhecimento de Git, e ela chega aqui e ela não tem muita experiência, ela não sabe que este símbolo aqui é o símbolo do Git, tu já corre um risco de talvez não ser considerado, talvez não ser avaliado tão bem contra outras pessoas. Essas imagens são bonitas, mas eu sempre prefiro aqueles cardzinhos que nem o Galdino tem no perfil dele lá no primeiro vídeo dessa série. São os cardzinhos em que tu tem o símbolo da linguagem e tu também tem a informação do nome, né, do que é aquela linguagem, do que é aquela tecnologia. Bom, e aqui nesses ícones ele tem JavaScript, HTML, CSS, Git e Sass. E a gente tem zero informação aqui do que essas tecnologias são. Do jeito que elas estão colocadas aqui, elas são só tecnologias que estão jogadas, a gente não consegue saber se são as tecnologias que o Marlington tem mais experiência, se são tecnologias que ele está aprendendo agora, se são tecnologias que ele nunca mais quer ver na vida dele. Essa informação ela não é dada para a gente, é uma coisa que deveria acontecer. Depois a gente tem tecnologias que ele está estudando no momento. Então a gente tem TypeScript, React e Next. E é isso que a gente tem no perfil dele, né? Um perfil bem conciso. Está faltando algumas informações aqui, né? Sobre quem é o Marlington. Eu acho que essa parte que ele tentou condensar aqui nessa mini bio, ele poderia explanar um pouco mais aqui no início do readme dele. Mas fora isso, o readme dele é bem na lata, assim, né? Esse sou eu sei fazer essas coisas e tá aqui a prova de que eu sei fazer essas coisas. A prova de que ele sabe fazer essas coisas, né, são esses cardzinhos aqui, e o que ele sabe fazer são essas imagenzinhas aqui. Ele ainda precisa dar uma melhorada na estrutura desse readme, mas da maneira que ele tá tentando organizar é uma maneira válida, né? Uma maneira sem muita enrolação, é direto no que ele quer mostrar. Vendo aqui os repositórios pinados, ele pinou 6 repositórios, a gente vai dar uma olhada aqui. Olhando esses repositórios, a gente já vê que alguns deles não têm a descrição. É interessante que se o repositório esteja pinado no teu perfil, tu coloca a descrição para a pessoa pelo menos saber o que está acontecendo, né? Que projeto é esse? Por exemplo, esse projeto aqui a gente sabe o que é, ele tem uma descrição. Esse outro aqui a gente já não sabe. Então, olhando esse projeto aqui do Marlington, a gente tem um README. Olha que legal. É um consolo para o meu coração depois de avaliar o GitHub do Lorenzo, ver um README aqui. Então, esse aqui é um README em que ele dá umas informações sobre o projeto. Ele tem um GIF do projeto, o que é maravilhoso. Mas uma dica aqui, tá? Imagens do projeto, sempre coloca elas primeiro, né? Chama a atenção da pessoa que está lendo esse README para a imagem, que aí a partir da imagem a pessoa vai ter interesse de seguir lendo o README e a documentação que tu fez para o teu projeto. Então ele bota aqui que é um conversor de base numérica responsivo, e ele tem algumas informações aqui do que eu posso fazer com esse projeto, que o projeto é responsivo. Eu acho que para ele ter escrito que o projeto é responsivo aqui em cima e aqui embaixo deve ter dado muito trabalho deixar esse projeto responsivo, então ele quis dar uma ênfase. E ele botou que tem verificação de preenchimento de formulário e tem a animação, né? Olhando aqui, ele realmente parece ser um projeto muito legal, tem esses números voando. Só que, qual que é o problema aqui? Eu quero acessar esse projeto, eu quero ver se isso aqui realmente funciona. Onde é que eu acesso? O que eu faço aqui? Não tem. Esse aqui ele é um projeto, pelo que o Marlington descreveu, feito com HTML, CSS e JavaScript.
Um projeto feito com HTML, CSS e JavaScript, ele pode ser hospedado no GitHub Pages. Eu posso colocar ele online pelo GitHub gratuitamente. E tendo isso feito, eu posso colocar aqui no README do meu projeto um link para esse projeto rodando. Então, eu poderia, aqui do README, acessar esse projeto e ver esse projeto funcionando. Essa é uma dica que eu gosto bastante de dar. Se tu tem um projeto front-end, que é um projeto que poderia ser publicado no GitHub ou em alguma outra plataforma, que tu faça isso e que tu coloque isso aqui no teu projeto, para que a pessoa consiga acessar o teu projeto e ver aquilo que tu fez de uma maneira mais fácil. Porque se eu quiser rodar esse projeto aqui do Marlington, que realmente parece ser um projeto muito legal, eu vou ter que baixar isso aqui e pode correr o risco de eu não saber rodar esse projeto uma vez que eu tenha baixado, né? Aqui tá faltando os 3 tópicos, aqueles que eu gosto de falar também, né? O que é esse projeto, como eu rodo esse projeto e como eu uso. Tá faltando aqui também. Bom, seguindo, aqui a gente tem um projeto de curso que o Marlington fez. Então, a documentação dele tá bem feita. Tem bastante imagens, tem algumas coisas do que esse projeto pode fazer. Ainda está faltando aquelas informações de como é que eu acesso. A gente consegue ver aqui que ele tem 2 environments disponíveis, ou seja, que esse projeto pode ser acessado através da internet, que esse projeto está online, mas ainda está faltando algumas informações relevantes aqui, né? Você pode se divertir com o link clicando aqui, beleza, essa é uma informação válida. Talvez ele não tenha tanto interesse que a gente baixe todo o projeto e teste. Talvez o interesse dele seja mais em que a gente rode esse projeto direto na internet, já acesse, já veja funcionando. E também está faltando dizer aqui como utilizar, né? Ele parece ser bem simples de utilizar, né? Colocar um nome e jogar, e é isso. Mas aqui a gente tem um problema. Qual que é o problema aqui? Esse projeto é um projeto que foi feito em um curso, né? Um projeto que foi feito com a ajuda de alguém. Na verdade, esse projeto aqui não é um projeto que o Marlington fez. Esse é um projeto em que o Marlington copiou o código de alguma pessoa. Esse é um problema da gente colocar códigos que são cópias de alguma coisa pinados aqui no nosso perfil, porque a gente olhando isso aqui, a gente tem a noção de que o Marlington é uma pessoa muito boa em copiar código, mas não em fazer código, né? Então, o que poderia ser feito aqui? Se tu vai trabalhar com um projeto de curso, um projeto que não é 100% teu, o que tu pode fazer é focar nas coisas que tu implementou. Então, eu peguei a base desse projeto de curso e eu trabalhei em cima disso, que não foi abordado, e eu trabalhei em cima disso, e eu adicionei isso, né? Dá um foco maior nas coisas que tu realmente produziu sozinho, não nas coisas que tu copiou. Então, acho que sobre esse projeto aqui é isso que eu tenho para falar. Próximo projeto aqui é uma calculadora com React Native. Tem um objetivo do projeto, legal. Parece um enunciado de trabalho de faculdade, né? Quando tem um objetivo assim. E é uma calculadora, ele tem aqui um GIF, ou uma imagem, ou um vídeo, não sei o que é isso, parece ser uma imagem. Na verdade é um GIF, mas por algum motivo ele não tá rodando aqui. E o GIF crashou, eu acho que é a minha conexão, né? Mas ele tinha um GIF aqui do projeto funcionando, o que é interessante. E ele tem algumas informações aqui do que o usuário pode fazer. O usuário pode ver o resultado, vai ter um teclado de entrada, pode clicar em uma operação para exibir o resultado, pode fazer operações com números em ponto flutuante, vai ter uma tecla para limpar a memória e vai ter uma tecla para apagar o último número. É uma calculadora normal, é uma calculadora em React Native e é uma calculadora mobile. E se eu quiser rodar esse projeto do Marlington, o que eu faço? Nada. Ele não deu nenhuma informação aqui sobre como que a gente pode utilizar esse projeto, né? É uma calculadora feita em React Native, mas ele não informou pra gente se essa calculadora está disponível, por exemplo, na Apple Store ou na Google Play. Ele não informa que como que a gente poderia baixar e utilizar essa calculadora. Ele não informa muitas coisas aqui, ele só mostra o projeto
E ele falha também naqueles 3 tópicos que eu gosto sempre de comentar, sempre de recomendar que tu coloque nos teus readmes. O que é esse projeto, como eu rodo e o que eu faço uma vez que ele está rodando. Então aqui são alguns pontos que poderiam ser melhorados no readme deste projeto. Aqui ele abriu o GIF, então esse é o GIF do projeto do Marlinton funcionando. Eu não sei fazer conta, então eu não posso atestar se a calculadora dele está funcionando corretamente, mas a gente aperta uns botões e os números mudam. Eu acho que isso faz parte do processo de uma calculadora. Seguindo para o próximo projeto aqui, é esse projeto de Fetch API, que não tem descrição. É um formulário simples, que ao digitar o CEP, vai preencher os campos adicionais automaticamente se houver dados nesta API aqui. Então, o que parece que esse projeto é uma consulta a uma API que vai fazer alguma coisa com os dados retornados dessa API. Isso é um projeto interessante, mas ele não está bem apresentado aqui, né? Eu não tenho certeza do que é esse projeto exatamente, de qual tecnologia que esse projeto está usando, na verdade. Se eu abrir aqui o package.json, talvez eu tenha uma noção. Não tenho noção, não faço a mínima ideia do que está sendo usado nesse projeto. Está sendo usado Bootstrap, porque aparece aqui no package.json, e parece que é só isso, parece que é só Bootstrap que está sendo utilizado, e depois HTML, CSS e JavaScript, mas eu não tenho certeza. É algo que poderia ser mostrado aqui no README, né? Como que tu fez esse projeto, quais tecnologias que foram usadas, e tá faltando também dizer como é que eu uso esse projeto, para que esse projeto pode ser útil também, né? Já que parece que seja um projeto com alguma outra finalidade, além de ser um projeto só de estudos. Então, trabalhar um pouquinho mais na documentação desse projeto, colocando aqueles 3 tópicos. De novo, o que o projeto é, como que eu rodo o projeto, como que eu uso uma vez que o projeto esteja rodando, né? Colocando isso daqui, já vai dar uma melhorada no projeto, se possível colocar uma imagem, porque a gente tem um HTML aqui, geralmente quando a gente tem um arquivo HTML, a gente tem como colocar uma imagem legal, um GIF legal do projeto funcionando, e aqui também está faltando a descrição, alguma informação aqui, porque o projeto está pinado lá no teu perfil, então é importante que tu trabalhe um pouco melhor na documentação dos projetos pinados, pelo menos. Eu tenho muitos projetos no meu GitHub, e quando eu comecei a usar o GitHub, eu não documentava os projetos. E, eventualmente, vai surgir a necessidade de tu ter projetos mais bem documentados, os projetos que vão ficar pinados no teu perfil, os projetos que vão ir para o teu portfólio. Tu não precisa se preocupar em manter uma boa documentação em todos os teus projetos, especialmente em projetos mais antigos que, se tu pegar agora para documentar, tu nem vai te lembrar direito do que está acontecendo naquele projeto. Mas alguns projetos merecem uma atenção especial, e esse aqui, por estar pinado, é um deles. Próximo projeto que o Marlinton tem pinado no perfil é um formulário com acesso ao banco de dados, que é exatamente a mesma coisa do projeto anterior, né? Tá faltando um readme aqui, esse aqui pelo menos tem a descrição aqui sobre o que esse projeto é, e a gente poderia trabalhar um pouco mais nesse formulário aqui, nesse readme aqui, na verdade. Ele diz que é um formulário simples de cadastro, e se a gente olhar aqui no SRC, também é um arquivo em HTML, então poderia ter uma imagem aqui mostrando esse processo, mostrando esse projeto funcionando. Ele fala que é um cadastro com um banco de dados MySQL. Bom, aqui tem um ponto interessante para a gente comentar, que é, se ele tivesse aquela seção de como rodar esse projeto, nessa seção de como rodar esse projeto, deveria ter algumas informações sobre como configurar o banco SQL para interagir corretamente com a tua aplicação. Se tu vai precisar de algum arquivo com credenciais, colocar isso lá naquela seção. E se tu vai precisar importar ou criar uma tabela com um determinado esquema, né, que siga um determinado formato, também deveria ter essa informação aqui. Então, está faltando uma documentaçãozinha aqui, e aí não tem muito o que a gente falar sobre. E por fim, o último projeto que ele tem pinado é esse projeto aqui de exercícios de Pomodoro, que parece ser um projeto legal, mas também é um projeto de curso. Então, é um projeto que o Marlinton não fez 100% desse projeto, é um projeto que foi copiado.
em grande parte pelo menos, e eu não tô vendo aqui o foco no que o Marlington realmente fez. Não tem problema tu ter esse tipo de projeto no teu portfólio ou pinado no teu perfil, eu particularmente não gosto. Todos os projetos que estão lá pinados no meu GitHub e os projetos que eventualmente vão ir para o meu portfólio são projetos que eu tirei da minha cabeça e que eu resolvi fazer. Mas se tu vai colocar isso aqui, esses projetos que tu copiou uma parte de código de outra pessoa, coloca o foco nas coisas que tu fez e nas coisas que tu produziu. Tu pode colocar uma coisa, por exemplo, eu usei o projeto X do curso da Coder e nesse projeto eu fiz tais e tais melhorias. Eu implementei isso, isso e isso em cima do projeto original. Foca no que tu fez se a tua ideia não é desenvolver um projeto do zero. Sei que às vezes é meio complicado a gente querer desenvolver um projeto do zero e às vezes a gente não tem tempo suficiente para se dedicar para isso, mas é um cuidado que a gente tem que ter. E outro problema desses projetos de curso, de serem usados em portfólio, aqui eu acho que não está exatamente no portfólio dele, está só pinado no GitHub, é que muitas pessoas vão fazer o mesmo curso, muitas pessoas vão ter o mesmo projeto no portfólio ou pinado no GitHub que seja. E se tu não te diferenciar, se tu não tiver uma coisa diferente, um projeto mais legal, um projeto que foi teu, tu não te diferencia das outras pessoas. E aí, numa entrevista de emprego em que tu tem 10 pessoas concorrendo para a mesma vaga e essas 10 pessoas têm o mesmo projeto, como é que tu escolhe? Tu vai escolher aquela que sabe fazer uma coisa um pouco diferente. Tu não vai escolher a pessoa que sabe fazer tudo igual a todo mundo. Outro problema aqui é que esses projetos mostram que tu sabe copiar código. E o mercado de trabalho não precisa de copiadores de código, ele precisa de pessoas que programam e ele precisa de pessoas que sabem resolver problemas. Então, mudar um pouco o foco do que tu copiou para o que tu realmente fez nesses readmes desses tipos de projeto é uma coisa que pode ajudar bastante. E agora, para finalizar, a gente vai dar uma olhada no código do readme dele. Então, vindo aqui em repositórios, a gente vai procurar por Marlington. O Marlington é um perfil muito legal da gente achar no GitHub, porque o Marlington é o Marlington. Não existe outro Marlington, ele não precisou inventar nomes e acrônimos para colocar no nome dele. Se vocês quiserem achar o Marlington, é só pesquisar por Marlington. Então, olhando aqui o nosso código, na verdade, eu acho que eu vou mudar a visualização aqui. A gente tem que ele está usando o Markdown aqui no início. E aqui ele tem mais um pouquinho de Markdown. E o resto tudo ele está usando HTML. Não existe problema da gente misturar um pouco de HTML no Markdown, mas aqui ele está usando muito HTML. A gente tem aqui a primeira div. Nessa div a gente tem um link para o próprio GitHub dele, o que eu não acho que seja tão necessário, considerando que a gente já está no GitHub dele, né? Então ele está meio que fazendo uma referência a si mesmo, temos uma recursão de link aqui que talvez não seja interessante. Depois disso a gente tem os dois status dele, né? Os dois cards de status aqui. E aí a gente tem as imagens, né? Essas imagens a gente está com um problema aqui no atributo alt dela. O atributo alt ele serve para a gente descrever a imagem e da maneira que ela está aqui a gente está fazendo uma descrição que não é muito legal, né? A gente está colocando o nome do Marlington e o nome da tecnologia, sendo que a imagem é simplesmente o link da tecnologia. Então não existe essa necessidade de a gente especificar o nome da pessoa que está colocando essa imagem aqui. Uma descrição melhor para essa imagem, para a gente colocar aqui no atributo alt, seria logo do JavaScript, logo do HTML, ou simplesmente HTML, CSS, JavaScript, Git, algo assim. Ele está utilizando aqui a opção de colocar a altura e a largura, o que talvez não fosse necessário, né? Eu não sei qual é o tamanho original dessas imagens, então talvez não fosse necessário a gente especificar aqui a altura e a largura da imagem, mas ele está fazendo isso aqui. E ele está usando um display diferente aqui no style, eu acho que está tranquilo também, não tem muito a ser comentado sobre isso. E aqui embaixo ele também tem os logos das tecnologias que ele está estudando no momento e também está especificando altura e largura, tranquilo, né? Esse é um recurso que a gente precisaria das tags HTML para especificar.
para usar altura e largura, a gente vai precisar de uma tag HTML, porque a forma padrão da gente inserir imagens no Markdown, ela não aceita que a gente especifique uma altura ou uma largura diferente. E eu acho que é mais ou menos isso, né? Não tem muita coisa a ser comentada aqui sobre o README do Marlinton, porque ele não tem muita coisa no README. Ele tem bastante coisas concentradas, né? Bastante coisas reduzidas. E eu acho que sobre o GitHub do Marlinton, esses são os pontos que eu gostaria de pontuar. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ver se a gente tem mais alguma coisa. A gente tem o quadro de contribuição do Marlinton. Se a gente olhar esse quadro de contribuição aqui, a gente vê que ele é uma pessoa que não usa muito o GitHub, né? A gente tem aqui uma semana em que ele usou mais o GitHub e depois são coisas mais esparsas. Esse quadradinho aqui, né, essa tabela de contribuições, às vezes ela não é a melhor medida para as coisas que tu sabe fazer, por quanto tu coda, porque às vezes a gente pode ter contribuições que foram feitas em outras plataformas, como por exemplo o GitLab, ou aqui a gente pode ter algumas opções de configuração do próprio GitHub em que a gente não vai colocar commits em repositórios privados dentro desse quadro aqui. E aí isso são coisas que podem complicar a visualização desse quadro. Eu, particularmente, não dou muita importância para esse quadro, mas algumas empresas, algumas pessoas podem dar bastante importância para a quantidade de pontos verdes que tu tem nesse quadro, então talvez seja uma coisa a ser considerada. Então, é isso que eu tinha para falar sobre o GitHub do Marlinton. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tu tenha gostado desse tipo de conteúdo. Se tu tá gostando dessa série, deixa aqui nos comentários o que tu tá achando. E deixa aqui nos comentários também que outro tipo de conteúdo tu gostaria de ver aqui no nosso YouTube. E deixa o like, deixar o like é importante. E envia esse vídeo pra alguém também. Acho que todas essas coisas são importantes aqui no YouTube. E a gente se vê no próximo vídeo.